Você com certeza já viu aquela planta gigante que fica num vasinho pendurado no teto da sua avó, samambaia, e que ninguém pode chegar perto porque a sua avó é fissurada, apaixonada por essas plantinhas. Elas são pteridófitas. Você sabe o que é uma pteridófita, como que ela funciona, quais são as partes delas, características e o ciclo de reprodução dela, ciclo de vida? Vamos lá, hoje a gente vai ver pteridófitas. Não esquece de dar o joinha, compartilhar esse vídeo com outros amiguinhos que também estão com probleminhas na biologia e estudem. Pega uma caneta, um papel e vamos desenhar, vamos estudar. Vamos! Então vamos lá, falando a respeito das pteridófitas. Esse nome parece de pterossauro, mas sabe que essa semelhança até ajuda, porque são as plantas que estavam lá no período carbonífero, há uns 360 milhões de anos atrás, alguns cientistas dizem. E eram as pteridófitas que eram abundantes e tinha espécies, por exemplo, de samambaias que formavam florestas imensas. O que a gente tem que lembrar das pteridófitas? Bom, as pteridófitas, se eu puder colocar uma característica assim para você lembrar e nunca mais esquecer, diferente das briófitas, elas são plantas vasculares. Lembra que as briófitas não eram plantas vasculares, mas além disso, elas são plantas vasculares sem sementes. A gente vai ver daqui a pouquinho. Olha que lindinho meu desenho aqui de uma samambaia. Então, plantas vasculares sem sementes. Quais são outras características? Bom, eu posso dizer que as minhas plantas pteridófitas, elas são também traqueófitas. Então, traqueófitas. Que seria a mesma coisa que dizer que elas são plantas vasculares, tá? Já que elas são, na verdade, plantas vasculares, você vai perceber que daí elas podem ter médio ou grande porte. Essa vai ser a grande diferença, né? As pteridófitas têm que ser pequenininhas porque, por difusão, elas vão passando nutrientes de uma célula a célula. Essa daqui, ela já tem vasos condutores, né? Pelo amor de Deus, não vai dizer vasos sanguíneos, tá? Elas têm vasos condutores. Então, as pteridófitas, vasos condutores. Elas não têm semente, por isso a gente vai depois dar uma olhada como que ela vai fazer o ciclo de vida dela. Outra coisa também que os cientistas chamam é que elas são criptógamas, ou seja, elas escondem os órgãos sexuais delas. Assim como as briófitas também são criptógamas, tá? E diferente das briófitas e iguais a todos os outros grupos, a gente vai falar que o esporófito, ou seja, a fase 2N é a fase dominante. Então, só as briófitas mesmos é que o gametófito vai ser a fase dominante. É interessante que essas plantas aqui, os cientistas acreditam que elas tenham sido as responsáveis, sabe por quê? Pelo resfriamento do planeta. Então, elas tiraram dióxido de carbono, né? E, na verdade, elas morreram depois disso. E são delas que, na verdade, se transformaram, né, em petróleo. E hoje o ser humano usa para devolver todo o carbono que elas retiraram, né, da atmosfera de volta. Então, é ridículo a gente pensar nisso, né? O que a gente está fazendo com o meio ambiente. Então, esse daqui é o desenho mais lindo que vocês vão ver na vida de vocês, que é uma samambaia, uma pterodófita. Quais são os nomes? Bom, diferente das briófitas, como essas daqui têm vasos condutores, então eu posso dar nome mesmo a elas, né? Esse nome aqui eu vou chamar de rizoma. Você percebe que é o caule da planta e ele é deitado, não é? Essa daqui vão ser as raízes, essas daqui vão ser as folhas. E se você pegar lá na samambaia da sua avó, que com certeza toda avó tem, né? Se você virar a folha, você vai perceber que tem um monte de grãozinhos ali. O que são esses grãozinhos? São os soros.
São os soros. E a gente vai agora falar do ciclo de vida de uma pteridófita. Peguei aqui emprestado uma apostila para a gente poder entender o ciclo de vida. Bom, aqui a gente tem a samambaia bonitinha como a gente vê lá na casa da vovó, não é? Essa fase aqui é a fase diploide, tá? Fase diploide, fase do esporófito, fase dominante em todas as minhas pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, ok? Se você pegar aqui, lembra que a gente falou, na parte de trás, você vai ver um monte de bolinha preta. O que são essas bolinhas? São soros. Os soros, na verdade, são o conjunto de esporângios. Então, olha só, os esporângios aqui, vários esporângios vão formar esses soros. Daí é aqui que começa a acontecer a parte legal. Esses soros, eles vão sofrer meiose e vão liberar espórios, ok? Então, por meiose, eles vão formar o gametófito. E interessante que aqui nas pteridófitas, o gametófito, ele é hermafrodita, ou seja, monóico. Ele vai ter tanto a parte feminina, que é o arquegônio, como o anterídeo, lembra? Ante, né? A parte masculina. Que vão formar aqui os anterozoides e a oosfera. Quando um encontra com o outro, acontece a fecundação e forma o zigoto. Daí você vai molhar a sua plantinha, certo? Ele vai se transformar no esporófito jovem, que vai se desenvolver até formar a samambaia como você conhece. Então, é mais simples, pelo menos para mim, eu achei. Então, ó, a samambaia ali, os soros, que são os conjuntos de esporângios, né, vão sofrer meiose, os esporos vão ser germinados e formar o gametófito hermafrodita ou monóico. Vai ter a parte feminina, que é o arquegônio, e a parte masculina, que é o anterídeo. Vão produzir a oosfera e o anterozoide, fecundou os dois, forma o zigotinho, esporófito jovem, forma a samambaia. Então esse é o ciclo de vida de uma pteridófita, ok? Ajuda para o pessoal divulgar aí, o seu amiguinho tá com dificuldade, e é isso aí, galera. Tapa no dedão, pelo amor de Deus, dá o seu joinha que a gente precisa e divulga o canal também para outras pessoas que estão precisando, ok?